Graça e paz a todos, amados irmãos. Vamos ler Salmo 23, versículo 6. Gostaria, irmãos, de continuar um pouco sobre o coração de Cristo. A segunda parte, ou a quarta parte, do que foi falado lá no encontro cristão. Gostaria, irmãos, de nós continuarmos um pouquinho mais vimos o coração de Jesus antes da sua crucificação, seu coração na cruz, seu coração pós-ressurreição, e o que nós vamos ver hoje é o seu coração na sua entronização, amados irmãos. O zelo, a preocupação do nosso Senhor com a sua igreja. Vamos orar. Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Acrescenta a nós, pelo poder do Teu Espírito, mais e mais da Tua palavra. Que haja realidade espiritual, uma vida ascensional, um crescimento, maturidade, e que haja um testemunho vivo do Teu nome, Senhor, na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo. Ó Pai querido, só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Lá no Salmo 23, versículo 6, tem duas palavrinhas, amados irmãos. Na verdade, são três palavras que devem nortear, saber o coração de Deus. Que coração tremendo é no nosso Deus. Tudo que move Deus é a sua graça. Dentro dessa graça é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é luz. Deus, nele não há trevas nenhuma. Então, quando nós vemos toda a trajetória, desde de Gênesis até Apocalipse, você vai conhecendo o coração de Deus através do coração do Filho. Deus jamais, amados irmãos, Ele vai abandonar a sua igreja, os seus filhos. Jamais. Só um parênteses para nós sabermos, aquele povo que Deus tirou do Egito, que fala de nós, tirou do mundo, das mãos de Satanás, Faraó, através do sangue do Cordeiro, no umbral da porta, fala da cruz, ele tirou aquele povo para ir para Canaã, que é uma vida nas insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Podemos dizer de outro modo, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, celestiais, em Jesus Cristo. Nada mais é justo isso que ele está dizendo. Mas nós sabemos, amados irmãos, que poderia em 11 dias ele chegar lá do Monte Sinai até Cades Barneia e demoraram 2 anos. E depois que chegaram 2 anos, nós sabemos, amados irmãos, tudo o que aconteceu lá. Aquele povo, pela sua incredulidade, vendo as dificuldades e não vendo a promessa de Deus, a presença de Deus em todo aquele caminhar, de dia, aquela nuvem, à noite aquela coluna de fogo, e Deus presente ali, o tabernáculo no meio, quando eles paravam, eles colocavam o tabernáculo no meio, mas eles não conheceram a Deus. Não é diferente, amados irmãos, de hoje. E aquele povo caminhou mais 38 anos no deserto, até toda aquela geração morrer. Mas a Bíblia diz, seus sandálias não se envelheceram, a sua roupa não envelheceu, seus pés não incharam, porque Deus estava presente com eles. Eles não entraram, amados irmãos, numa vida de maturidade, de plenitude de Cristo. Eles viveram aquela vida, povo de Deus, mas sem conhecer, do modo profundo, na intimidade, quem é esse Deus tremendo e maravilhoso. Quando nós vemos aqui, Salmo 23, todo mundo conhece, no 6, ele fala que duas coisas nos acompanham. É como se fosse 2 cachorros perdigueiros, que não largam o seu dono. Claro que estou fazendo uma comparação bem chula, mas eu lembro quando trabalhava na periferia de São Paulo, e muitas vezes no plantão vinha bêbados. Amados irmãos, sabe quem vinha com eles? O cachorro. Não largava dele. Se ele tivesse bêbado, não bêbado, se caísse na sarjeta, não caísse, ele estava lá.
E a Bíblia diz assim para nós: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Nunca dividemos, devido à nossa condição, amados irmãos, da bondade e a misericórdia de Deus. Me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus sempre, todo que Deus quis fazer é que o povo dele o conhecesse. Conhecesse que ele é um Deus de amor, de fidelidade, imutável nas suas promessas. Mas infelizmente, amados irmãos, nós terminamos o Velho Testamento, lá em Malaquias, esse mesmo povo que Deus trouxe, o remanescente, no final, eles já estavam duvidando do amor de Deus, da eleição de Deus, da paternidade de Deus, do sacrifício de Cristo e da palavra de Deus. Eles já estavam duvidando. Colocaram Deus na cadeira de réu e fizeram 7 inquisição para o Senhor. O Senhor nos ama? O Senhor nos elegeu? O Senhor é nosso Pai? E eles foram fazendo aquela inquisição. Mas presta atenção, amados irmãos, existia um grupinho ali. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Existia, em Malaquias, existia um grupinho ali que eles conversavam. O que eles conversavam? Conversavam sobre o seu Senhor. Eles falavam do Deus que eles criam. Eles falavam: olha esse Deus que esteve conosco todos esses anos. É esse Deus que pela sua misericórdia nos mandou para a Babilônia, mas pela sua tremenda bondade nos trouxe de volta pelo seu Espírito. E depois de Malaquias tem 400 anos, um hiato de 400 anos Deus calado. Você não ouve nenhuma escrita, 400 anos. Mas você acha que não teve um remanescente? Claro que teve. Quais seriam alguns? Zacarias e Isabel. Vai nascer João Batista. José e Maria. Vai nascer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tinha Simeão, tinha Ana e outros que não são colocados na palavra de Deus. Eles aguardavam, esperavam e ansiavam pela vinda do seu Salvador. E ele veio, meus irmãos, e ele chamou os seus discípulos. E ele chamava as pessoas: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos salvarei. Esse vinde a mim é o maior convite que nós temos, amados irmãos, na nossa vida. Não é vinde a uma instituição, vinde a um pastor, vinde a uma doutrina, vinde a mim, Jesus Cristo. Esse Senhor, aqueles que foram a Jesus, aqueles discípulos que foram chamados, isto é consagração e entrega total. Pedro pescando, largue de pescar. Bem, eles largam tudo e vão seguir a Jesus. Irmãos, quem são eles? São pessoas frágeis. São pessoas muitas vezes incrédulas. São pessoas, amados irmãos, com fraquezas. Mas foi isso que Jesus chamou. A Bíblia diz que Deus não chamou muito sábio, segundo ao mundo. Deus chamou aquelas pessoas que eram loucura para o mundo. Aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Por quê? Porque a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas a cruz é o poder de Deus para salvar eu e você. Mas irmãos, será que Deus Jesus, caminhando 3 anos e meio com Jesus Cristo, aqueles seus discípulos, Jesus não conhecia eles? Claro. Ali estava tudo buona gente, como diz lá em italiano. Você pega um Pedro que tem um temperamento daqueles, né? Como as pessoas dizem, ele é colérico, aquela coisa toda lá. Irmão, temperamento Deus muda, Deus transforma. Então tudo que Jesus falava, ele era o primeiro. Ele vai lá e corta a orelha de Malco. Jesus vai dizer: olha, eu vou e vocês vão me abandonar. Não, eu jamais, eu dou minha vida pelo Senhor, eu jamais vou te abandonar. Cadê Pedro? Um João e um Tiago,
O João que você vê, amoroso, aquele que era o amado, aqueles que escreve João, 1º, 2º, 3º João, está lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, que Deus preservou esse homem para escrever as últimas palavras que Deus queria para a sua igreja. Ele diz assim, olha, lá estão expulsando demônios, fazendo milagres em teu nome, quer que eu mande fogo do céu para queimar todos eles? Tudo gente boa. Amados irmãos, quando Jesus foi no Getsêmani para orar, ele chama 3. Você acha que ele traz os 3 melhores? Pedro, Tiago e João. Tiago é irmão de João. Irmãos, quem Deus chamou? Chamou eu e você, miseráveis pecadores, para fazer de nós um povo, uma propriedade, para fazer de nós filhos de Deus. E o propósito de Deus nos conformar ao seu próprio Filho, que haja um testemunho. Ele diz, vocês são povo escolhido, santo, separado, de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Irmãos, Deus jamais abandonou o seu povo. É o seu povo que sempre abandonou o Senhor. É o seu povo que escolhe os seus caminhos, não os caminhos de Deus. É o seu povo que ousa ouvir falsos profetas e não ouvir a voz de Deus. É o seu povo que é levado por qualquer vento de doutrina, pela astúcia dos homens, a artimanha de Satanás. Porque lhe falta maturidade, falta compromisso, consagração ao Deus de toda a glória. Deus jamais abandonou. O coração de Jesus jamais é abandonar. E quando Jesus diz que a partir do capítulo 13 até o 17, isso pode ir até o 21, de João, eu imagino aqueles discípulos. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Quem aguentou eles? Foi Jesus. Quem confortou eles? Foi Jesus. Quem é que estava presente com eles, mesmo das suas debilidades, fraquezas, incoerências? Quem estava com ele? Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais abandonou os seus. E quando nós vemos ali, ele começa no capítulo 13, esse foi uma conversa particular com seus discípulos. Foi no Sinédrio. No cenáculo, aliás. Eles estavam numa conversa particular. Jesus disse, eu vou subir, eu vou morrer e vou para o meu Pai. E eles não tinham ainda a revelação de tudo isso. Então Jesus começa a confortá-los antes da cruz. E ele começa no capítulo 13 dizendo, ele os amou até o fim. Irmãos, Deus nos ama até o fim. Você ainda continua duvidando do amor de Deus? Você sabe por que pouco nós amamos ao Senhor? Porque pouco conhecemos o amor do Senhor por nós. Quanto mais conhecemos a Cristo, o seu amor por nós, conhecemos o nosso Pai, conhecemos, amados irmãos, o poder, o Espírito Santo de Deus, mais nós o amamos. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E que amor é esse de Deus? Então Ele está preocupado com o coração. E Ele começa dizendo, amados irmãos, não vou voltar atrás, João 13, dizendo, eu tenho um ministério de restauração. São várias facetas no capítulo 13, irmãos. Eu queria focar o coração de Cristo. Ele vê aqueles discípulos que foram lavados, justificados, que são salvos. Pedro diz assim, Senhor, o Senhor vai lavar meu corpo todo. Ele vai dizer, você não precisa lavar o corpo todo, você já foi lavado. Mas o seu pé tem que ser lavado. Porque você está nesse mundo, você vai ser contaminado com esse mundo. E eu sou aquele que restaura você. Se você deixar que eu restaure a sua vida. Ah, mas irmãos,
Aquele Pedro diz assim: o Senhor jamais lavará meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Sabe o que é isso, irmãos? Comunhão. Porque o pecado, as contaminações desse mundo, nos afastam de Deus. Nós perdemos comunhão com o Senhor. Então, continuamente nós precisamos estar sendo restaurados pela graça de Deus. No capítulo 4, ele vê: se não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, conforto para eles. O senhor vai embora, nós vamos ficar aqui? Não, eu vou, mas eu vou voltar. Eu venho buscar você, para quê? Aonde eu for, aonde eu estiver, vocês também estejam comigo para sempre. Conforto, amados irmãos, confortando aqueles corações tristes naquele momento. É um ministério doce de conforto, encorajamento para mim e para você. Como nós precisamos ser encorajados. Quando nós olhamos para nós, é um fracasso, e é mesmo. Mas quando olhamos para o Senhor, nós temos encorajamento. A Bíblia diz, 1 Pedro 5:10, ele diz assim: o Deus de toda graça há de aperfeiçoar, restaurar, edificar, fortalecer vocês. É o Deus de toda graça. O problema é que as nossas vidas giram em torno não de Cristo. As nossas vidas giram em torno de nós mesmos. Giram em torno da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, do trabalho, gira em torno disso. Ah, mas irmãos, nós ouvimos lá, a cruz tem que operar. Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho do que a Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Amar mais. A Bíblia não diz que você não deve amar. Mas muitas pessoas privilegiam mais a sua própria vida conjugal do que a sua vida com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Dão mais prioridade para a sua família do que para o Senhor Jesus Cristo. A cruz tem que operar, nos separando, amados irmãos, das nossas afeições. Mas não é só isso. Capítulo 15, amados irmãos, tem o ministério da exortação. Ele diz: vocês precisam permanecer em mim. Vocês acham que podem viver nesse mundo sem permanecer em mim, sem habitar em mim? Permaneço na minha palavra, permaneço em mim, permaneço no meu amor. O meu amor é imutável, eu amo vocês até o fim. Vocês ficam. Vocês vão ser odiados por esse mundo. Odiaram a mim, vou odiar você. Mas presta atenção, vou deixar o Espírito Santo. Ele dará testemunho de mim e vocês vão dar testemunho de mim. Quando pega no capítulo 16, o ministério do poder, que é a capacitação, ele vai dizer que Deus ia enviar, do 14:16, ele ia enviar o Espírito Santo de Deus, que não só estaria conosco, estaria em nós. Mas irmãos, o que é um cristão? Como se define uma pessoa cristã? Está em Cristo. Onde você está? Eu estou em Cristo. Você define. E aqui, amados irmãos, Deus colocou o seu Espírito Santo em nós, que é Cristo vivendo em nós. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. E só pode receber o Espírito Santo de Deus aquele que ouve a palavra da verdade e crê em Jesus Cristo. Eles são selados com o Espírito Santo de Deus. Que é penhor, que é garantia, que quando Cristo voltar, amados irmãos, nós também iremos com Ele. É uma garantia para nós. Mas quando você pega, amados irmãos, o 17 de João, você vê o ministério da intercessão. Qual a preocupação de Jesus? Primeiro fala da sua própria glória, do versículo 1 ao 5, depois ele gasta praticamente todos falando dos seus discípulos. Fala: Pai, você me deu isso aqui, olha, e são seus, guarda o Senhor. E você vai ver 4 vezes dizendo: guarda, 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 guarda. Porque ele sabia que nós seríamos atacados. Tanto é que ele fala: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livros do maligno. Santifica-os da verdade, a tua palavra é verdade. Eu enviei eles ao mundo. Guarda eles. Olha o coração de Jesus. Ele sabia, amados irmãos, que a sua própria igreja, no início de Atos,
teria uma movimentação tremenda de testemunho. As pessoas diziam, aqueles lá são do caminho, aqueles lá são os cristãos. E do modo pejorativo, miniaturas de Cristo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Todos os conceitos mundanos que contrariam a palavra de Deus, eles falaram, nós não faremos. Mas, meu amado irmão, quando você pega Atos 26, Paulo já começa a dizer, olha, vai entrar no meio de vocês. Lobos, eles vão dispersar o rebanho. E logo já aconteceu, irmãos. E nós vemos as cartas, em cada uma delas, nós vemos ali a presença do inimigo, entrando, tirando o povo da centralidade de Cristo e da sua palavra. Mas como nós podemos ver agora Cristo, amados irmãos, no céu? Você acha que Jesus não ia saber disso? Será que Jesus não sabia que ia acontecer tudo isso? Claro que ele sabia que ia acontecer tudo isso. Que aconteceu. Então, a preocupação dele antes dele subir, a preocupação, amados irmãos, a consumação do propósito de Deus lá na cruz. E logo após a ressurreição, ele começa a ir atrás de quem? Desencorajados, entristecidos, desanimados, aqueles que não criam que ele ressuscitou. Lá estava Jesus, 40 dias, amados irmãos, ele esteve com eles, no primeiro dia, 10 vezes. E ele foi atrás de Pedro, que o negou. Ele foi atrás dos discípulos que estavam escondidos com medo. Ele foi atrás de 2 discípulos que estavam totalmente entristecidos, desencorajados do caminho de Emaús. Mas quem estava lá? O nosso Senhor. Você termina as 7 igrejas, lá Apocalipse 3, Laodiceia. Lembre-se que Laodiceia é a igreja do povo. Laodiceia é a igreja que é a voz do povo. O que mais você tem hoje? Igrejas que são a voz do povo. O que vocês querem? Nós queremos assim. Então vamos fazer o que o povo quer, não o que a Bíblia diz. Mas quem é que está lá batendo fora da sua igreja? Coração de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Eu amo vocês. Ah, mas irmãos, esse é o coração do nosso Senhor. Mas não para por aí. Esse Senhor, Ele intercede por mim, por você. Lá em Romanos, vamos ver alguns textos. Lá em Romanos 8, eu vou achar, vou ler. Romanos 8, amados irmãos, versículo 34. Depois daquela maravilhosa carta de Romanos, depois do capítulo 8, enquanto Romanos 7, você está querendo viver a sua vida no eu, pela vontade da alma, da carne, eu. Paulo chega a uma conclusão, miserável alma que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que não quero eu faço. Essa é a vida do eu. É eu tentando viver uma vida cristã impossível, sem o poder do Espírito Santo. Quando você entra no capítulo 8, amados irmãos, muda a história. Porque ele vai dizer, olha, presta atenção, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma possibilidade, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Agora o Espírito Santo de Deus está em vocês. E você quer ver essa maravilhosa carta, o capítulo 8, e ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está vendo? Amados irmãos, aprender a andar no Espírito, aprender a confiar no Espírito, depender do Espírito Santo de Deus. Por isso, Gálatas 5:16 vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque o mundo tem 3 coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O amor de Deus não está lá. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ah, meus irmãos, ele vai dizer aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai fazer aquelas perguntas maravilhosas, mas tem uma aqui, ele vai dizer assim, ó, quem tentará acusação com os eleitos de Deus? Quando ele vai no 34, quem condenará? E ele vai dizer aqui, meus irmãos,
é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede. Por que ele intercede? Ele está intercedendo diante de quem? Ele está intercedendo por mim e por você diante do Pai. Diante do Pai. Imagine só, meu amado irmão, na minha fraqueza e sua fraqueza. Quando nós pecamos, quem está intercedendo por mim e por você? Ou mesmo aquele que intercedeu por Pedro. Pedro, Satanás vai cirandar você, vai peneirar você, mas já intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Isso que ele está fazendo lá, nessa caminhada sua e minha, para que a minha e a sua fé não desfaleça, como peregrino santo na caminhada celestial. Há alguém, amados irmãos, que no seu coração está a igreja. E olha que coração do nosso Senhor. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide. Você pode duvidar do seu amor por Ele, tranquilamente. Mas o amor de Deus por nós, jamais. Porque o amor de Deus é imutável, é infinito, irremediável, incalculável. Nunca retrocede. Aquilo que Deus amou, Ele amou e amou até o fim. Ele continua amando. Então nós temos, amados, aí em Hebreus capítulo, e continua intercedendo, Hebreus capítulo 3. Vamos lá, Hebreus capítulo 3. Algumas coisas, amados irmãos. Ele diz, por isso, santos irmãos, está escrevendo para quem? Santos são separados, irmãos, que participais, ou são companheiros da vocação celestial, ou, amados irmãos, da vida ascensional, essa vida de crescimento, maturidade. Ele diz assim, considerai, e aqui você vê duas palavrinhas, aqui em Hebreus capítulo 3 e capítulo 12, versículo 4, você vai ver, considerai. Diz aqui, amados irmãos, olhando fixamente e considerando, amados irmãos, que nós devemos estar avaliando diante do Senhor, considerando o quê? Aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que deve ser primeiro, aquilo, amados irmãos, que deve ocupar as nossas vidas em primeiro lugar. Considere. Considere quem? Atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O apóstolo é enviado, ele já veio, ele concluiu, tudo está consumado. Agora ele é um sumo sacerdote, ele consumiu, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi à glória. Está sentado à direita de Deus Pai e um dia ele vai estar sentado no trono. Por enquanto ele está sentado à direita de Deus Pai. Porque há um reino, há um governo e nesse reino Jesus Cristo vai sentar. O que ele está fazendo lá? Você conhece Jesus Cristo? Você recebeu o seu convite? Você nasceu de novo pela graça de Deus? Você tem plena convicção da sua novo nascimento? Que você é um filho de Deus, pela graça mensurada de Deus? Então preste bem atenção. Há alguém que continua se importando com você e comigo. É o nosso sumo sacerdote. Por isso, amados irmãos, o que você tem lá? Você tem um rei. O Messias. Um rei que tem um reino, que governa. Eu e você temos lá um servo que continua servindo eu e você. Por incrível que pareça. Nós temos lá um homem, 100% homem, com as marcas da cruz. Ele sabe o que é padecer dores. Ele sabe o que é sofrer como eu e você. Ele sabe, amados irmãos, ser traído. Ele sabe. Mas também nós temos lá quem? Deus. Ele é Deus. Você imagina, amados irmãos, 4 características do caráter de Deus, de Jesus Cristo.
está à direita de Deus Pai, intercedendo para você. Há um rei, há um servo, há um homem e há um Deus que está lá. E Ele está preocupado comigo, com você. Antes dele subir, Ele já estava preocupado. E depois que ressuscitou, Ele continuou preocupado. E depois, amados irmãos, que Ele ascendeu ao céu e foi entronizado, Ele continua preocupado comigo ou com você. Ele diz em João, meu Pai trabalha até agora e eu também. Irmãos, é incansável o trabalho do Espírito Santo em relação à minha vida e sua vida. Nós precisamos considerar agora o sumo sacerdote. Nós sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos que Ele é o Deus que fez todas as coisas, sabemos que a plena e poderosa salvação, por isso Ele chama a atenção daqueles hebreus, lá em Hebreus, que eles eram judeus renascidos, que são cristãos, mas que estavam enfrentando uma grande dificuldade. E seus joelhos já estavam ficando, amados irmãos, trôpegos, os seus pés vacilando, eles estavam entrando numa fraqueza, eles estavam desanimando, e alguns estavam querendo retroceder para o judaísmo, para não ser perseguido, para não ser morto, porque eles eram mortos nas arenas. Imagina essa circunstância. Nós hoje, amados irmãos, não temos essa circunstância, amados irmãos, e somos muitas vezes covardes diante da palavra de Deus. Aqueles irmãos morreram. Eles amaram o Senhor até o fim, porque ele sabia que Deus o amaria até o fim, e até na boca dos leões Deus estava com ele, amenizando, consolando aqueles fracos, peregrinos, santos de Deus, naquelas arenas. Diferente, amados irmãos. Ele continua fazendo a mesma coisa. Quando você vê Hebreus de 1 a 4, é a visão de Jesus como nosso apóstolo. Isso nós já vimos. Ele morreu na cruz. Quando você vai do 5 a 10, a visão de Jesus como nosso sumo sacerdote, que está intercedendo por mim e por você. Ele está diante do Pai, olhando para mim e para você, diante do Pai. Imagine quantas vezes ele vai diante do Pai e fala, Pai, esse Oswaldo ele é fraco mesmo, mas ele foi lavado pelo meu sangue, seu nome está escrito no livro da vida, ele é seu filho, meu Pai. Ah, irmãos, quantas vezes Deus faz isso? E nós nem percebemos. Quantas vezes nessa caminhada Deus está fazendo isso? Qual a questão que Ele está tratando em Hebreus? Amados irmãos, parece relativamente fácil conhecer o apóstolo, aquele que morreu por nós na cruz, Jesus Cristo. Mas nós temos pouco conhecimento do nosso sumo sacerdote. Por isso que nós ficamos tão fracos. Por isso que nós ficamos tão, muitas vezes, inconstantes na nossa caminhada. Porque nós esquecemos que nós temos alguém lá, que sabe que você está sofrendo, que sabe da sua fraqueza, que sabe da sua traição, que sabe da sua dificuldade, você sabe da sua incapacidade, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe isso. Isso Ele vive lá por interceder por mim e por você. Amados irmãos, nós precisamos conhecer esse sumo sacerdote. Porque parece muito vago quando nós falamos do sumo sacerdote. Quando nós falamos de Cristo crucificado, maravilhoso, mas quando nós falamos do sumo sacerdote, amados irmãos, o Cristo crucificado, Ele veio tratar o pecador. Mas o sumo sacerdote está tratando os seus filhos, que já foram livres do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado, da escravidão do pecado, são feitos filhos de Deus. Imagine, amados irmãos. Quando você vê, muitas vezes eu gosto de ver aqueles pássaros que passam na televisão. Aquela mãe, ela tem o seu filhote, a águia, lá no penhasco. E de repente ele já cresceu um pouco, ele tem que voar, não pode ficar mais lá. E ela vai empurrando. Mas irmãos, é uma queda livre. Mas aquela mãe desce junto.
E se aquele filhote for cair direto, ele vai por baixo e levanta. É o nosso sumo sacerdote, irmãos. É isso que ele está fazendo conosco. Muitas vezes nós temos uma queda livre na nossa fé, na nossa desesperança. Mas ele está lá. Está nos levantando, amados. Por isso, quando você levanta outro dia, você fala assim: Senhor, a sua misericórdia foi renovada para mim, graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor renovou, eu preciso dela. Aquela ontem, meu Senhor, já usei tudo. O Senhor já usou tudo. Agora o Senhor vai ter outra para mim nova hoje, porque eu vou precisar disso daí, porque a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu preciso. Conhecê-lo como apóstolo é fundamento, mas conhecê-lo como sacerdote é edificação, é encorajamento, é cura, é libertação, é perdão, salvação das nossas fraquezas. Ele está tratando não da condenação, ele está tratando da nossa libertação das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Um apóstolo é alguém que é enviado por Deus até nós. Sumo sacerdote é alguém que é escolhido entre os homens para ir adiante de Deus por nós. O que o sumo sacerdote fazia? Ele ia até o Santo dos Santos pelo povo. Jesus é o grande sumo sacerdote. Ah, mas irmãos, nós precisamos conhecer Jesus como esse grande sacerdote. Nós precisamos viver uma vida cristã, mas irmãos, no Santo dos Santos, pela fé. Ele abriu aquele tapete para que eu e você entrássemos no Santo dos Santos. No Velho Testamento só entrava uma vez por ano e eu sumo sacerdote, uma vez por ano. Jesus agora, Ele é a porta do tabernáculo. Ah, mas irmãos, Ele é o altar de bronze, Ele é a bacia, Ele é o candeeiro, Ele é o pão, Ele é o altar de incenso, Ele é o propiciatório. Jesus rasgou o véu e agora escancarado, eu e você somos um reino de sacerdotes, nós podemos entrar na presença de Deus e viver lá. Não sair de lá. Alguns ficam no átrio, Jesus me salvou, e é verdade, fica ali. Não vai para frente. Precisa entrar no santo lugar. Lá você vai ter o candeeiro, que é testemunho. Você vai ter o pão da vida, que é Cristo. E você vai ter o aroma de Cristo, o bom perfume de Jesus. Mas quando você entra, mais irmão, no Santo dos Santos, você vai ter a presença imediata de Deus. Você vai estar diante de Deus imediato. É isso que Ele está convidando eu e você. Diante desse sumo sacerdote, desse maravilhoso Jesus para mim e para você. Como apóstolo, amados irmãos, ele traz Deus até nós. Mas como nosso sumo sacerdote, ele nos leva até Deus. Está levando eu e você cada vez mais para Deus. Curando nossas feridas, libertando-nos das nossas fraquezas. Então nós temos dois aspectos da vida de Jesus. O apóstolo, cruz. E o sumo sacerdote, glorificado, entronizado. E aqueles discípulos, imagina, eles pensavam assim: bom, Jesus está conosco, agora Ele vai para a cruz, e depois Ele vai para o Pai, Ele vai nos abandonar, vai deixar a gente sozinho. E Jesus vai dizer: não. Não se turbe o vosso coração. Eu vou voltar. Sabe de uma coisa? Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Sabe outra coisa? No mundo passais por aflições, viu? Mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo na minha vitória. Você é vitorioso. Vocês acham que vão ficar sozinhos? Eu vou mandar um outro Consolador, que vai estar em vocês, dentro de vocês. Ele ensinará a vocês, vai lembrar você a palavra de Deus. Ele me glorificará. Ele é o poder de Deus em você. Ah, irmãos, vocês estão vendo um pouco do coração de Jesus. Preocupação de Jesus. Irmãos, nós que temos filhos, netos, qual a sua preocupação? A Bíblia diz que nós, como pais imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo.
Está vendo, irmãos? Como é que nós enxergamos esse Senhor? Esse maravilhoso Senhor que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Esse sumo sacerdote, ele tem as suas credenciais. Ele é descendente de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Aquele que se vai ver lá em Gênesis 14, diante de Abrão, o rei de Salém, o rei da justiça, o rei da paz, e que lhe traz o pão e o vinho. Está falando de Cristo. E o que ele fez? Abençoou Abrão. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Nos abençoar, irmãos. Ele quer nos fazer o bem. Nós resistimos. Ele quer fazer o bem, Ele ama os seus filhos. Como é que nós podemos caminhar? Será que nós conhecemos, amar? Quer conscientes ou não, somos hoje o que somos por causa do sumo sacerdote. A igreja hoje persiste por causa do sumo sacerdote. Senão ela já teria desaparecido, se não fosse sumo sacerdote. Quanto mais o conhecemos como nosso sumo sacerdote, melhor podemos conhecer a total e completa salvação que Ele é capaz de efetuar em mim e você. E não é salvação só do nosso espírito, é salvação da nossa alma. E vai salvar o nosso corpo, quando nós ganharmos um corpo glorificado. Por isso, é uma plena e poderosa salvação, espírito, alma e corpo. Ele me salvou o espírito, está salvando a minha alma e salvará o meu corpo, glorificará. Ele vai chegar até o final. Ele diz assim, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o fim. Até o fim. Ele não vai desistir de mim e de você. Ele é o Senhor. Ah, mas irmãos, o que nós temos lá no céu? Por que Ele está lá? Ele é o sumo sacerdote, mas também Ele é um advogado. Aí, Eduardo, por que Ele está lá? Esse é o nosso advogado, irmãos. Como sumo sacerdote, é para nos guardar o crente de cair. Para nos guardar, nos encorajar, nos fortalecer, nos direcionar, nos guiar. Dizendo, filho, aí não, filho, aqui sim. Isso daqui está caminho errado, isso daqui é caminho certo. O Espírito Santo fala, meus irmãos. Quanto que o Espírito Santo fala continuamente comigo e com você. E nós não ouvimos sua voz. Ele diz, hoje se ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo. 7 igrejas, 7 vezes. Ouça que o Espírito diz à igreja. Olha, o Espírito fica ali, meus irmãos. O que ele quer mostrar? O coração de Cristo. Para que eu e você ganhemos um testemunho da imagem e semelhança de Cristo. Deus está procurando Cristo na igreja. Deus está procurando Cristo na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na nossa vida na Assembleia, no mundo. Ele está procurando Cristo. Se há Cristo na nossa vida conjugal, há perdão, reconciliação, reconhecimento de erro. E eu estou errado, eu pequei, está errado. E pronto, e Deus perdoa, e você também tem que perdoar. Ah, mas por que eu tenho que perdoar? Tem. Por quê? Porque Deus vai colocar você numa cadeia. Muitas pessoas não sabem porque sofrem tanto. Estou falando de enfermidades. Somos verdugos de Deus. Aí você tem uma alma insatisfeita, nada está bom, tudo está ruim, nada presta. Pode fazer o que você quiser, você pode dar o mundo todo, você pode fazer o que você quiser, não está bom. Mas uma alma que perdoa, reconcilia, é liberto, do pouco é feliz. Mas nós gostamos de viver enjaulado. Ah, irmãos, não brinque com perdão. Deus não te perdoa, se você não perdoar. Deus coloca você numa jaula. E aí você não sabe, porque tudo na sua vida é infelicidade.
Mas o dia que você perdoar de coração, a cadeia abre. Para você e para o outro. Porque quando não há perdão, amados irmãos, o outro também fica preso. Ele sofre a amargura do seu coração. Porque o perdão traz raiz de amargura. Se você não perdoa, é como uma árvore. Ela vai tendo raiz, e vai aprofundando. E isso vai contaminando quem está do lado. Se conversa com a pessoa 10 minutos, você já pode saber que alguma coisa está errada. Porque nada está bom. Nem Cristo. Não brinque com esse assunto. Seu sacerdócio para um tempo de necessidade, nossas tentações, debilidades e fraquezas. Isso é o sacerdócio dele. Por isso ele sabe compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, sem pecado. Mas ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ser tentado, amados irmãos. No capítulo 2 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vai socorrer quem? Aqueles que entram no Santo dos Santos. Por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Sua intercessão como um sacerdote é para nos proteger. Ele é um sacerdote para com Deus. Como um sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas e debilidades, amados irmãos. Como um sacerdote, a sua vida nas alturas é salva. O crente que cair em pecado, há um advogado. E aí entra o advogado. Qual que é a diferença entre eles? Bom, amados irmãos, o tempo da tentação, da prova, o crente vai a ele com o seu sumo sacerdote para achar ajuda e socorro. Quanto que nós precisamos de ajuda e socorro, amados irmãos? Diariamente, constantemente. A hora que nós abaixamos a guarda, Satanás vem e vai nos pegar. Por causa da sua obra como sumo sacerdote, o crente pode ter ousadia de se chegar ao trono da graça para achar misericórdia e graça, a fim de ser ajudado. Está lá em Hebreus 4, você lê versículo 16, amados irmãos. Mas olhe o advogado. Por que ele é advogado? Por que precisa do advogado? É para restaurar o crente quando nós pecamos. E o que o advogado vai representar diante de Deus? O sangue de Jesus. Certo? Se confessar os vossos pecados, ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Ele continua lá. 1 João, aí 2 vai dizer: filhinhos, isso escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, você tem advogado, porque você tem uma propiciação. Ele é propício, ele te tornou propício, aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. O que eles faziam no propiciatório? Jogavam o sangue de Cristo em cima do propiciatório. E era aceito. E o propiciatório era 100% ouro, fala de Cristo. Mas irmãos, é para um tempo de queda, de pecado. Sua intercessão como um advogado começa quando o crente não se comporta bem, quando nós pecamos. E alguém aqui pode levantar a mão e dizer que eu não peco? Nós pecamos até por omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, peca. Peca. Ele é um advogado com o Pai. O menor pecado permitido quebra o vínculo da comunhão com o Pai e com o Filho. Então Deus, imediatamente o Espírito Santo toca o nosso coração. Ele nos tira a paz. Porque o pecado, Deus odeia o pecado. Jesus morreu por causa do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Não há comunhão com Deus se você está no pecado. E se você não perdoa, está no pecado. Se você vive uma vida desonesta, está no pecado. Se você vive uma vida como o mundo, está no pecado. Tenta enganar Deus. Um advogado, ele não se compadece dos nossos pecados. Ele sofre diante de Deus. Ele sofre diante de Deus, vê que eu e você nós pecamos, porque nós ofendemos a Deus. Primeiro se ofende a Deus, depois se ofende as pessoas.
como advogado, e é sua morte que ele invoca em favor do crente que tenha caído como a base sobre a qual a propiciação foi feita, uma vez para sempre. Pai, eu já morri por ele. Meu sangue foi derramado por ele. Todos os seus pecados eu joguei no fundo do mar. Eu esqueci de todos eles. Deus aceita quando o pecador está arrependido e vai a Deus. Ele vai ser liberto do pecado. Em relação à sua advocacia, ele é o quê? Ele é fiel e justo. Fiel e justo. Isso porque a advocacia está fundada na obra consumada de Cristo na cruz. Propiciação é a satisfação de Deus. Deus, quando Cristo morreu naquela cruz por nós, Deus ficou satisfeito. E quando Cristo apresenta eu e você diante de Deus, Deus fica satisfeito por causa do Filho, o sangue de Jesus. Ah, meus irmãos, Deus é fiel e justo e não demandará de nós quando Cristo já pagou o preço por ela. Qual é o salário do pecado? Mas qual o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Ah, meus irmãos, que maravilhoso quando aquela mulher vai a Jesus. E ela diz, Jesus vira para ela e diz assim, seus pecados foram perdoados. Oh, irmãos, porque houve derramamento de sangue, houve uma cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sua obra como advogado é intermitente. Não é algo que sempre está em andamento. Sim, amados irmãos, e assim apenas está ativa ao crente se ele peca. Quando é que a pessoa vai buscar você lá, Eduardo? Por várias razões. Mas se ele cometer um erro, ele vai procurar um advogado. Agora, se eu vivo sempre diante do advogado, todo dia tem um advogado, alguma coisa está errada, amados irmãos. Nós estamos tratando não a raiz do pecado, o efeito do pecado. Tem que tratar a raiz. E quem trata a raiz? A cruz. Cristo. Só Ele pode tratar. Em tempo, amados irmãos, de pecado e falha, o crente não vai a Ele por si mesmo. Não vai. Por que nós vamos a Deus? Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Eu vou indo a Deus porque há um Deus bondoso e misericordioso. E Ele vai me perdoar. Por isso você vai a Deus. Por isso, amados irmãos. Porque o crente não pode restaurar a si mesmo. Sem a obra de Cristo como advogado, um crente errante nunca se arrependeria e voltaria. Nunca. Ele volta porque há alguém que amou e continua amando. Há alguém que intercede por ele. Há um advogado. O homem, meus irmãos, é uma criatura dependente. Ele não pode se salvar. Ele não pode se manter em sua obra de restauração das nossas almas. O Senhor não vem a nós. Ele vai ao Pai a respeito de mim e de você. Ele é intercessor, é advogado. O advogado vai diante do quê? Do juiz. Não vai? Ele vai suplicar por aquele seu cliente que pecou, que errou. Ele vai diante do juiz. E o nosso advogado, Jesus, que ele vai diante do Pai. E ele apresenta o Pai o quê? O seu sangue, a sua obra naquela cruz. Esse foi um eleito, salvo pela graça de Deus. Ah, meus irmãos. E o Espírito Santo vai à nossa consciência, trazendo lembrança do amor de Cristo e da palavra de Deus. Não esqueça do coração de Jesus. Qual o resultado de tudo isso, amados irmãos, para mim e para você? O crente, sabe o que faz? Ele dá meia volta. Uma conversão. Eu estou indo errado, de repente, sei que estou errado, vou diante de Deus, tenho um advogado que é Cristo, ele vai diante do Pai. E o Espírito Santo coloca, Deus nos amou. Fomos perdoados pela graça de Deus. O que se faz? Volta. Volta.
Quanto tempo há de volta, meus irmãos? Oswaldo, faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. Volte. Vá ao Senhor. Você tem um advogado. Você falhou, você pecou. Mas ninguém sabe, Oswaldo, mas Deus sabe. Vai diante de Deus. E quando Deus te perdoar, amados irmãos, jogue isso no fundo do mar. Nunca mais fale dele, porque Jesus já pagou. E nunca cobre de ninguém aquilo que errou. A pior coisa, amados irmãos, é dizer aqui, você lembra aquele irmãozinho? Aquele que era ladrão? Irmãos, faça isso. Deus já o perdoou. Para a sociedade, ele era um ladrão. Mas diante de Deus, ele não tem pecado nenhum. Ele foi apagado. Não faça isso com o seu irmão. Nunca lembre ele dos seus erros. Porque você não tem espelho em casa. Porque se você tiver espelho em casa, você vai dizer, aqui está um miserável pecador. Lembre dos seus pecados. E você vai começar a não lembrar dos pecados dos outros. Irmãos, é assim restaurado. Apenas então a comunhão com o Pai e com o Filho é desfrutado plenamente. Então, por causa da sua obra como advogado, o crente se arrepende, ele vem humildemente ao Pai e confessa. E assim ele é o quê? Restaurado. Qual a conclusão de tudo isso, amados irmãos? A sua intercessão como sacerdote tem a ver com a manutenção do seu povo no caminho da fé, para que eles não falhem. Joelhos trôpegos? Como que estavam aqueles irmãos lá? Como eu e você. Joelhos trôpegos? Ele diz assim, por isso restabelecei as mãos decaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Por isso que Deus disciplina, porque Deus nos ama. Deus quer que nós ganhemos a santidade. Mas não é ganho de santidade se não houver arrependimento. Volta. Quantas vezes Deus disse para o seu povo, volta, volta, volta. E quantas vezes Deus está dizendo para você, volta, volta, esse caminho não é meu, volta. Sua intercessão como advogado entra em operação se e quando eles falham, pecam no caminho da fé e precisam ser restaurados. Ah, mas irmãos, terminando lá capítulo 10. Vamos capítulo 10, irmãos. Capítulo 6. O que nós temos lá então? 4 coisas, rapidamente, irmãos. 4 figuras usadas para descrever a segura esperança que temos em Cristo no santuário celestial. Nós temos uma segura. Agora, meus irmãos, não é aquele tabernáculo, um tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas. Isso está no capítulo 8. E o capítulo 8 diz para mim e para você, ora, a essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade no céu. E como ministro, ele está ministrando, servindo lá como sacerdote. E o que nós podemos ter então, amados irmãos, esperança na minha vida e sua? 4 coisas, está no capítulo 6. A primeira coisa, irmãos, no 6:18. Ele diz assim, para que mediante 2 coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio. Ah, irmão, sabe o que acontecia no Velho Testamento? A pessoa, sem querer, matava ou fazia um mal para uma pessoa, então ele ia ser condenado, ia apedrejar. O que eles faziam? Eles tinham uma cidade de refúgio. Aquela cidade, ele ia lá, e lá ninguém podia tocar nele. É isso, amados irmãos. Nós temos uma cidade de refúgio, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem nos acusará? Quem nos condenará? E quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Ninguém. Ó, irmãos, uma cidade de refúgio, imagine bem. Ele tem sacerdócio perpétuo, perpétuo. É assim, estamos seguros em a nossa vida eterna, uma proteção contra julgamento. A Bíblia diz que aquele que crê em mim não passará pelo juízo. Passou da morte para a vida, da condenação para a vida eterna.
cidade de refúgio, não posso ser julgado. Jesus já julgou o meu pecado, o seu lá na cruz. E diante de Deus, Deus aceitou. E na sua ressurreição, Ele nos deu uma nova vida. E agora somos filhos de Deus. Ele já nos perdoou. Irmãos, uma cidade de refúgio. Proteção contra julgamento. Segundo, amados irmãos, está no versículo 19. Continua, versículo. A fim de lançar mão da esperança proposta. É o desfrute antecipado, amados irmãos. A qual temos como âncora da alma. É outra coisa que Deus deixou para mim e para você. Uma âncora da alma. Isso quer dizer o quê? A esperança que temos em Cristo no santuário celestial é como uma âncora lançada naquele porto para o qual estamos viajando. Para onde está indo? Quando se viaja, está indo para um lugar, se vai para um porto. Que porto que nós estamos indo? Não é porto terreno, nosso porto é celestial. A âncora está lá. Então nós vamos chegar. Entendeu, irmão? Enquanto eu e você, peregrino em terra estranha, o barco vai para lá e para cá, para lá e para cá, mas tem uma âncora segura no céu. E Ele está puxando eu e você, a sua igreja, para lá. Irmãos, esse é o sumo sacerdote. Está fazendo comigo, com você. Essa âncora é segura para aqueles que estão viajando como peregrinos em terra estranha para o seu lar celestial. É uma âncora para a minha vida e sua, garantindo-nos que finalmente chegaremos a esse destino. Se a âncora está lá, nós vamos chegar. Não por causa de nós, mas por causa da âncora, por causa de Cristo. Firmeza invisível da âncora, além do véu. Nossa esperança entra além do véu. A função da âncora, a fabricação da âncora, o juramento, a palavra de Deus, o domínio da âncora sobre nós. Ninguém pode nos tirar. Você pode ter grande dificuldade nessa caminhada por resistência, por desobediência. E você não usufruir das bênçãos de Deus. E, amados irmãos, de ter uma vida de consolo, uma vida de descanso. Mas preste atenção. Você nasceu de novo? A âncora está lá. Agora não fique brincando não. Porque já vê pessoas brincando. Eu nasci de novo, então vou viver minha vida do jeito que é eterno, no final eu vou para o céu. Você não vai, você vai para o inferno. Se você pensar assim, você vai para o inferno. Porque aquele que nasceu de novo agora, ele ganha uma mente. Ele ganha um coração. Vou colocar você um coração novo. E lá vou colocar o meu espírito. Você é filho de Deus agora. Fraqueza, pecado nós temos. Mas, amados irmãos, não somos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. Cuidado, cuidado. Já ouvi pessoas falando isso no pecado, completamente no pecado, falando, não, eu fui eleito, nasci de novo, estou indo para o céu. Eu falei para ele, você me perdoe, mas está indo para o inferno. Só essa colocação sua já diz que não é filho de Deus. Amados irmãos, terceiro, nós temos um precursor, está aí. A qual temos âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Está vendo onde ela está? A âncora dos navios aí estão na terra. Meu amado irmão, pode afundar. Mas a âncora nossa está no céu, nunca vai afundar. Você sabe o que 1 Pedro diz? 1 Pedro 1, 13 diz, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, nos regenerou de novo para uma viva esperança, guardada nos céus, pelo poder de Deus. Quem é que pode tirar? Ninguém. Ninguém pode tirar. Ele é um precursor. Isso quer dizer, Cristo é o nosso precursor, que foi à frente para fazer todos os preparativos em vista da nossa chegada. Amados irmãos, em boa posição. Por isso ele diz, eu vou preparar o lugar, depois eu voltarei e vou levar vocês lá comigo. O que ele está fazendo? Preparando a igreja. Lugar ele já tem. Preparando a igreja. O fato de que Cristo é nosso precursor garante que entraremos no lugar onde Ele está.
Porque a entrada do nosso precursor é uma garantia de que onde ele está agora, nós também seguiremos mais tarde, amados irmãos. É âncora segura para mim e para você. Lá no céu há um homem e Deus. Nunca houve no céu um homem, mas agora há um homem. Esperando o quê? Os homens e mulheres que ele salvou pela sua imensurável graça. Qual a aplicação disso? Jesus é o precursor, siga-o. Siga-o. Ele está puxando eu e você para onde? Para lá. Isso quer dizer uma vida sem. Então nossos olhos, nosso coração deve estar olhando para. E o nosso caminhar deve ser deve ser, amados irmãos, de acordo com o alto. Ainda que você não compreenda tudo, siga-o em seu caminho de humildade, mansidão e paciência e obediência. Siga-o. E por último, amados irmãos, versículo 20, ele diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Presta atenção, ele entrou por nós. Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo foi para o santuário celestial como seu sacerdote, tendo um sacerdócio que é segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno, com dupla função. O que ele faz? O ministério de bênção de Deus e trazer a sua adoração a Deus. Bênção de Deus para os seus filhos, levando os seus filhos à adoração a Deus. E que nós vamos até lá, irmãos. Porque existe um Senhor e Ele nos ama. A presente função hoje é segundo o modelo de Arão, mas preste atenção, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O seu ministério de sacerdócio não tem fim, é para sempre. Conclusão, amados irmãos, tudo isso para dar ao crente uma esperança segura nesse caminhar. Nós somos vacilantes, irmãos. Facilmente nós somos influenciáveis. Preste atenção. A nossa segurança está na pedra da esquina, na pedra angular, no prego e na soberania de Deus. Saia dela. Ele está lá como nosso refúgio para o julgamento. Não seremos julgados. Seremos julgados no tribunal de Cristo para galardão. Segundo, como nossa âncora, garantindo nossa chegada até lá. Ele é a nossa garantia. Terceiro, como nosso precursor, preparando tudo para nós lá. Quarto, como sumo sacerdote, intercedendo por nós no caminho até lá. Amados irmãos, quem é esse Senhor? A Bíblia diz que, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Salvar do quê? Eu fui salvo da condenação. Salvar dos nossos pecados. E tira-nos a comunhão com Deus. Salvar-nos na nossa fraqueza, da nossa incoerência, nossa falta de fé. E é isso que estava acontecendo com aqueles irmãos lá em Hebreus. E por quê? Porque eles não cresceram, não estavam ganhando a maturidade. Nós, irmãos, quanto mais conhecemos ao Senhor, nós fincamos os pés nele. Olha as suas mazelas. Você tem, eu tenho. Olhe para Jesus. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele é a âncora segura. Nós podemos chegar. Venha até o trono da graça. Cheguemos-nos ao trono da graça. Ele é rico em misericórdia em relação aos meus pecados. E graça para me sustentar, me fortalecer, me encorajar, me libertar. Amados irmãos, precisamos da graça. E o socorro dele vem na hora certa. Que Deus seja louvado e engrandecido. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar.